A paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos no momento da nossa live, que é toda terça e quinta às 22 horas, e eu convido você a participar. Peço que, se você puder, também deixe o seu comentário e compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas. O apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores evangelistas do Novo Testamento. E lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 25, ele deixa escrito assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Então você vê que ele já demonstra, deixa bem claro, que tem que haver uma interação entre os irmãos. Os irmãos de sangue, os irmãos da família de Cristo, aqueles que aceitaram Jesus. E talvez você diga, mas eu não minto, eu não engano, sou uma pessoa que só fala a verdade. Talvez você não minta para ninguém, mas talvez você minta para você mesmo. Quando você coloca o teu sentimento em prioridade, as tuas mágoas, as tuas revoltas, os teus traumas, e você não coloca na presença do Senhor, você pede que Deus te abençoe, que Ele arranque esse mal, mas você continua com o coração duro. Você continua sempre com uma justificativa que é própria do ser humano. E todas essas coisas não resolvem. Você tem que olhar para você e procurar trazer à memória algo que te traga esperança. Porque tem pessoas que vivem do passado, de dores que sofreram há anos atrás, pessoas que não conseguiram se libertar de si mesmo, então elas colocam o peso naqueles que estão próximos. Talvez no cônjuge, nos filhos, nos irmãos. Sempre há um que provocou alguma coisa. Mas a palavra de Deus, ela diz totalmente diferente do que esse sentimento. Diz ali no verso 26, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então você vê que a ira, ela faz parte do ser humano. Muitas vezes coisas que te desagradam, comportamentos, coisas que acontecem no dia a dia. Mas a palavra de Deus diz que você tem que perdoar. Ou seja, você não tem que guardar o ressentimento meditando na sua cama, quando você for dormir, para sobrecarregar o teu coração com aquele fardo, com aquele peso, com aquela tristeza, com aquela mágoa, que não são pertinentes aos filhos de Deus. Aqueles que são nova criatura, eles têm uma nova vida, uma nova esperança, e eles têm um olhar de íntima compaixão, de complacência. Em vez de você ter um olhar sempre introspectivo para você, olhe para aquele que está ao teu lado. Talvez você não consiga perdoar, porque você acha que você é a pessoa que foi atacada, que foi violada nos seus sentimentos, mas todos esses sentimentos, ainda que sejam verdades, mas para um filho de Deus, para uma filha de Deus, para um cristão, se transformam em sentimentos demoníacos. E você tem que pensar sobre isso. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Verso 27, ele fala bem claro aquilo que eu falei. Não deis lugar ao diabo. Ou seja, quando você age de uma forma antagônica, diferente do que isso, você está dando margem ao diabo entrar no teu pensamento, no teu coração e acabar. Você acaba com a tua vida, com aqueles que estão ao redor, porque você só se coloca num lugar daquela pessoa que é sofredora, daquela pessoa que não teve o contato com o Espírito Santo, que não recebeu a libertação, não do próximo, mas a libertação de si mesmo e a libertação que o próprio Senhor Jesus disse que Ele nos daria. Ele disse, olha, aquele que o Filho do Homem libertar, verdadeiramente é livre. Você tem que ser livre. Você tem que ter um espírito que seja complacente, um espírito que seja perdoador,
um espírito que seja transformado pelo poder que vem do alto, com ações, não com pensamentos e divagações, nem com razões psiquiátricas e psicológicas que estão acabando com a tua vida. Essa é uma realidade. Continuando, ele diz no verso 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. A cobiça, querer aquilo que não é teu, querer muitas vezes comparações com a vida daquelas pessoas que estão ao teu redor. Isso tudo não vem do Senhor. A pessoa sempre comparando a vida dela com a dos outros. E ela sempre colocando-se num lugar de inferioridade. Ai Deus, eu sou sofredora, eu sou sofredor. O Senhor abençoa aquele, mas a mim nunca chegou a minha vez. Postura que não traz ninguém a resolver o problema. Não é uma solução. Muito pelo contrário, só traz morte, tristeza e separação. E não somente para aquele que pratica, mas para os que estão ao derredor. Analisa bem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa, para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. Ou seja, palavras pesadas, palavras que não é aquela palavra que muitas vezes você fala impulsivamente. Não, é aquilo que está lá dentro do teu coração. Sempre acusação, sempre achando que tem algo errado, sempre achando que você é perseguido. Quantas pessoas agem assim, até políticos? Coloque a mão na tua consciência, olhe para dentro de si, peça a Deus que você consiga enxergar as boas novas do Evangelho de Deus, daquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz para cada um que crê. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, quando o comportamento é diferente daquilo que a pessoa ouve na palavra do Senhor, e ela insiste, ela sempre quer tomar aquilo como para si. Hoje tem muito aquele termo que se usa da jornada do herói. Ah, mas eu sofri isso na minha juventude, na minha infância, os meus pais, os meus tios, os meus avós, eu vivi num abrigo. Tantas situações que foram difíceis, mas têm que ser superadas. Eu vi testemunho na televisão de pessoas que são remanescentes, que foram vítimas na Segunda Guerra Mundial, da perseguição que os nazistas faziam contra os judeus. Foram presas, pessoas que foram torturadas, mas viveram, sobreviveram e conseguiram superar para ter uma vida normal. Um sentimento que trouxe uma nova fase, uma esperança, uma alegria, porque confiaram, não ficaram presas ao passado somente, entristecidas, achando que tudo estava ruim. Não, são pessoas que mudaram o sentimento, procuraram se empenhar, se esforçaram para serem transformadas pelo Senhor. Essa é a importância que nós temos que ter. É aquela mudança que eu tenho falado, aquela mudança interior, aquela mudança que faz com que você seja nova criatura. Verso 31. Toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. Antes, sede bondosos, uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Uma palavra bem clara, uma palavra que não há dúvidas. O apóstolo Paulo deixa escrita de uma forma incisiva. O Espírito Santo, se você buscar e orar, ele confirma no teu coração, porque a palavra de Deus é a verdade. Então a nova vida,
ela abandona todo o engano, toda aquela suposta situação que muitas vezes foram criadas na nossa mente, coisas que foram desagradáveis, mas passou. Coisas que você tem que tirar do seu coração, não alimentar. Quando você age de uma forma diferente, age só na acusação, na justificativa, você está ferindo o seu próprio corpo. Você está ferindo o seu próprio eu. Porque a verdade ela é preservada na unidade da igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Aonde nós caminharmos, estivermos, tem que haver unidade, tem que haver coesão, tem que haver a alegria de Deus no nosso coração. O cristão não vive de aparência, ele não vive de manipulação, de falsidade, ele vive a transparência diante de Deus, diante das pessoas, procurando ser transformado a cada dia. Como disse o apóstolo Paulo, de fé em fé e de glória em glória. A Bíblia, a palavra de Deus, ela reconhece que a ira pode surgir, mas ela tem que ser controlada, porque se ela for controlada, ela vai se desfazer. Ela pode até promover uma justiça, uma reflexão, mas a ira descontrolada, ela produz o pecado. Não deis lugar ao diabo. Quando você guarda ressentimento, você está abrindo uma porta espiritual para o inimigo. O cristão, ele resolve conflitos rapidamente, antes que elas se tornem raízes de amargura. Se você tem raiz de amargura, coloca para fora, mude o teu comportamento, é um exercício. O apóstolo Paulo chega um momento que ele compara a nossa vida, a vida do cristão, como aquele atleta que vai se preparando para o dia da vitória, como aquele corredor que vai treinando e ele chega lá no pódio como vencedor. Todo dia você aprende algo, todo dia você tem que ser transformado pelo poder de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Não é porque eu estou aqui anunciando isso que você tem que desprezar, porque isso é a palavra do Senhor. É a carta aos Efésios que eu estou lendo para você, no capítulo 4. E o Paulo mostra que essa transformação, ela tem que ser parar de fazer o mal, de pensar coisas ruins, passar a fazer o bem, ajudar as pessoas e ter uma nova maneira de agir. Usar palavras que sejam edificadoras, abençoadoras e ministrar graça. Essa é a vontade do Senhor. A boca, ela revela o coração transformado pelo Espírito. A boca é o sentimento, mas pode ser algo que você deixe aqui, anotado. Pode ser algo que você coloque lá na tela do teu computador. Pode ser algo que você grave num vídeo. Coisas que hoje, com a tecnologia, o homem usa. As redes sociais, o WhatsApp, tantas coisas que ele usa para expressar, mas que você possa expressar toda a verdade. E ele diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual fostes seladas para o dia da redenção. Ou seja, o Espírito Santo, ele habita no crente. Mas você entristece o Espírito Santo quando você fere os irmãos, quando você vive em pecado, quando você desobedece a Deus, quando você não dá crédito à palavra de Deus. Talvez você diga, mas eu dou crédito na palavra de Deus. Deus é bom, eu creio em Deus. E o teu eu? E aquilo que vai dentro de você? Como você administra? Segundo a vontade do Pai ou segundo a tua própria vontade? É isso que você tem que realmente analisar. Toda amargura e cólera, ira e gritaria não provém do Senhor. A amargura no coração, a explosão de ira, conflitos, brigas, discórdias, palavras ofensivas, malícia, elas destroem
famílias, destroem relacionamentos, destroem a igreja, destroem a membresia. Mas você tem que ouvir o que disse o Senhor. Antes, sede bondosos uns para os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aqui está o padrão cristão. Bondade, misericórdia, perdão. É o modelo de Cristo, o modelo de Jesus. Que essas palavras possam ser edificantes na tua vida, que você possa parar agora e refletir sobre o teu sentimento, sobre o teu coração, sobre a tua posição, não com justificativas, mas com mudança, com entrega ao Senhor. Porque se você fizer isso, aquela nuvem escura que você só vê. Hoje aqui está um dia chuvoso, um dia nublado, mas de repente pode vir aquela luz que vem de Jesus, que é a luz do mundo, e iluminar a tua alma e o teu espírito. Tudo depende de você. Pense sobre isso, reflita. Chegou o momento da oração. Vamos todos buscar o Senhor, agradecendo pela palavra e se colocando com aquele coração aberto para que Jesus possa agir, para que Ele possa arrancar todo o mal e você viver uma nova vida de alegria com você mesmo e com aqueles que estão ao teu redor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, meu Deus amado e soberano, eu agradeço, Senhor, pela Tua palavra, porque eu creio, Senhor, na Tua palavra, sei que a Tua palavra é a verdade, sei, Senhor, que a Tua palavra aponta coisas que nós precisamos refletir e pensar. E eu te peço agora que o Senhor olhe para cada pessoa que está ouvindo essa live, que está participando, assistindo, e que essa palavra seja confirmada pelo Teu Espírito Santo. Que tudo aquilo que não presta, que toda raiz de amargura, todo complexo interior, toda autojustificativa caia por terra e que nós possamos todos se render ao Senhor. Porque a Tua palavra diz que aquele que se rende debaixo da poderosa mão do Senhor, o Senhor o levantará. Ele não permanecerá prostrado, mas terá dias alegres, será bem-aventurado. Então percorre agora, Senhor, a cada um que está orando e olha, Senhor, aquele que realmente está pedindo uma transformação, aquele que crê na Tua palavra, não somente em palavras, mas com atitudes e ações, e age poderosamente. Tira toda a raiz de amargura, toda a nuvem de obscuridade e ajuda com que a pessoa possa viver tudo isso que foi anunciado agora. Que nós sejamos todos bem-aventurados na Tua presença, que todo mal caia por terra, toda doença, toda enfermidade, toda desolação, e que nós possamos sempre exaltar e glorificar o Teu nome. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Diga amém e graças a Deus. Aleluias. Oh, glória a Deus. Te convido para no próximo domingo estar conosco aqui na Rua Francisco Garcia, número 35, no centro da cidade de Peruíbe. Próximo ao Banco Itaú, ao Supermercado Extra, e você é o nosso convidado especial. Nós e o Senhor Jesus esperamos por você. E na próxima semana, terça-feira, novamente a nossa live, às 22 horas, nessa página, facebook.com/Paz e Vida Peruíbe. Erga a tua mão ao alto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as comunhões e consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje, sempre e eternamente. Fique na bênção e na paz de Jesus.